noite a todos. Tudo bem com vocês? Que bom. Mais uma vez, aqui reunidos para fazer o nosso estudo, para buscar um pouquinho do conhecimento e da verdade que nos liberta. Então é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês. E o estudo da noite de hoje tem a ver com o amor. E meu filho até me questionou quando eu falei para ele o tema da palestra. Ele falou: pai, mas não está muito correto essa maneira de traduzir o tema, porque o amor próprio, ele já é o amor próprio, ele já é a questão resolvida. Então, curar o amor próprio não é muito lá assim adequado. Ele é muito preciosista na questão do verbo, da fala. Filho, você tem razão, mas existe a pressuposição, Quando você diz curar o amor próprio, curando o amor próprio, fica pressuposto que a gente está dizendo se o amor próprio não está tão curado assim, se ele está com alguma deficiência, se ele está com alguma dificuldade, desarmonia e até, por que não dizer, alguma doença, as doenças da alma, E em alguns momentos no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê o termo amor próprio sendo usado, até na fala dos Espíritos de luz que nos trazem seus ensinos, como sinônimo de vaidade. Então eu estou só fazendo essa colocação porque, diante do tema que a gente vai expor, aí a gente pode estar lendo o Evangelho e estar lá dizendo assim: mas amor próprio é um caminho de ruína espiritual, um caminho de atrasar o seu progresso moral. Aí você fica na dúvida, mas o amor próprio não é algo tão especial, tão importante. Mas acredito eu que nesse processo de tradução, a primeira vez que o Evangelho foi escrito, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi lá em francês, depois eles fizeram uma mudança, uma adaptação, e muitas vezes o que acontece? O autor da época, ele usa uma terminologia que na época fazia sentido, colocar amor próprio como vaidade. Isso é só uma ressalva, tá bom? Compreendemos? Beleza. Então vamos em frente. Até porque, só mais uma conclusãozinha, se assim fosse, se amor próprio fosse sinônimo de vaidade, isso já seria um contrassenso, inclusive em relação às palavras do Mestre, que nos deixou a premissa máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como a si mesmo significa amor próprio, literalmente falando. Eu vou pegar aqui o meu celular, que já eu vou fazer uma conferida aqui em algo importante para a gente. Deixa eu até já começar aqui abrindo. Muito bem, beleza. Qual será a relevância desse tema da noite de hoje, curando o amor próprio? Será que é só para as pessoas que têm essa particularidade, essa dificuldade? Será que alguns de nós têm essa dificuldade e não sabem que tem? Será que tem pessoas, amigas, próximas, que têm essa dificuldade e elas mesmas não sabem que tem? E a gente também não reconhece sua dificuldade dentro desse viés? Muito bem. A partir dessa reflexão, eu resolvi trazer, anotadinho aqui, porque o número era muito grande para guardar na cabeça, alguns sinais e sintomas que normalmente estão relacionados a uma dificuldade no amor próprio. Então eu vou ler esses sinais e sintomas com bastante calma e vocês vão fazendo a análise pessoal de vocês, se vocês se enquadram em um ou em alguns desses sintomas. Caso você se perceba
pode ser, eu não estou afirmando categoricamente, mas pode ser que exista uma questão dentro desse tema que te pertença. Amor próprio. Posso ler os sintomas? Ansiedade, depressão ou tendência à tristeza, melancolia. Já estou vendo pessoas rindo, acho que estão se identificando. Vícios de um modo geral, timidez em excesso, vaidade excessiva, e não é só a vaidade física, corpinho, tem a vaidade intelectual, tem a vaidade material, a pessoa acha que ela é aquilo que ela tem. Então lembre que são sintomas e sinais que podem e grande chance de estar relacionados a dificuldade no amor próprio ou baixa autoestima, é um sinônimo. Vamos lá, vaidade em excesso, grande dificuldade de tomar decisões. Já viram pessoas que têm dificuldade de tomar decisão? Fica ali emperrada, demora e a coisa não acontece? Muito bem. Pessoas que julgam muito os outros, ou seja, tem um pensamento crítico em relação ao outro. Não dá vontade de explicar qual é a relação disso com a falta de amor próprio, mas não é hora de falar sobre isso agora, senão a gente ia ficar nesse caminho. Pessoas que julgam muito a si mesmas. Esse é meio óbvio, né? Pessoas que julgam muito os seus próprios pais. Esse é uma ressalva. Esses são os que mais sofrem. Esses são os que têm uma dificuldade mais profunda. Então, se é o caso de alguém aqui, a gente vai ter que tocar nesse assunto em algum momento. Já sei que estão se falando de constelação familiar aqui no Lar Francisco, isso é muito importante, juntar esses conhecimentos para a gente ir além da nossa compreensão, né, da nossa marcha, da nossa evolução espiritual. Pessoas perfeccionistas podem estar com a dificuldade do amor próprio. Pessoas que vivem sonhando com grandes realizações. Sonhar com grande realização é errado? Certo, errado, a gente nem entra muito nessa discussão. Mas sonhar com grandes realizações de uma forma muito intensa pode estar relacionado sim à dificuldade de amor próprio. Pessoas que começam e não terminam. Começam muitas coisas, vão fazendo e não concluem. Falei que a lista era grande? Pessoas que alteram, que oscilam. Uma hora ela está se sentindo superior, a outra hora ela está se sentindo inferior. E ela vai fazendo nessa gangorra emocional. Esse é um que me acometeu bastante. De vez em quando acontece. Insegurança. Esse é clássico, né? Pessoas com dificuldade de autoestima, amor próprio, sentem insegurança em várias áreas da vida, ou em algumas áreas mais específicas. Às vezes tem medo de falar em público, às vezes tem medo de se expor de um modo geral, e por aí vai. Pessoas que já tiveram ou têm com frequência relacionamentos abusivos. Pessoas que vivem gostando da pessoa errada. A pessoa certa vai e gosta dela, mas ela não gosta. Ela gosta da pessoa errada, daquela que não corresponde, daquela que trata mal. Essa relação é bem fácil de perceber, né? Pessoas que têm um senso de incapacidade, porque ela não se acha boa o bastante. Pessoas com ciúme grave. De moderado a grave, já acho que tem que ficar bem atento, hein? Moderado, já acho que tem que ficar bem atento. Vivem se comparando. Olha aquele que está lá em cima e se sente menor, olha aquele que está lá embaixo e se sente maior. Comparação é uma estratégia mental muito pouco útil, atrapalha muito a nossa caminhada. Se magoa ou se ofende com facilidade. Já ouviram falar essa palavra? Melindre? Pessoas melindrosas? Tinha um grupo, né? Não é da época dos jovens, as melindrosas, lembrei disso agora.
Nada a ver. Se magoar, isso revela a idade da pessoa, né? Lembrar um negócio desse, pode estar até com aparência boa, mas já era. Já eu me achando com aparência boa, olha. Aí uma gafa em cima da outra, quando emenda. Então, tem bastante dificuldade de receber crítica. Mesmo as críticas construtivas. Tem a ver com o de cima, né? Que se melindra com facilidade. Dificuldade de receber elogio. A pessoa é elogiada, ela fica mal com aquilo. Vamos prestar atenção. Sei alguém que se identificou aí com isso. Mas já melhorou. Se preocupa demais com a opinião alheia. Isso também é bem típico, né? Sentimento de vítima, sentimento de abandono, ninguém me ama, ninguém me quer, pobre de mim. Raiva ou desprezo em relação a si mesmo. Esse é mais impactante. A gente pensa que não existe, mas existe. Estava até conversando com um amigo aqui no intervalo, quer dizer, antes de começar, que semana passada eu atendi um jovem de 20 anos. Estava fazendo a entrevista inicial e tal, e aí uma hora você pergunta, né? Então, qual é a sua questão? O que te traz aqui? E ele falou esta frase: eu sinto culpa e ódio de mim mesmo. Ódio, não falou raiva. 20 anos. E aí você vê que é um assunto muito preocupante. Uma dificuldade, uma deficiência de amor próprio muito grave. Que toda dificuldade, toda doença, e aqui a gente está mais no âmbito da doença psicoemocional, ela tem graus. Pode ir de 1 a 10, né? Então, aí eu fico pensando, será que alguém aqui ficou de fora? Alguém que não tem nenhum desses traços aqui? Fiquei me perguntando isso. Estou me perguntando agora. Se por acaso tiver alguém que não conectou com nenhum desses sintomas ou sinais, sinceramente, não estou brincando. Me procura no final. Me procura no final, porque eu quero dar uma checada para ver, né, de repente a pessoa não está com uma visão tão ampla sobre si mesma, ou se já é um ser de luz e eu quero estar perto dessa pessoa. Quero realmente trocar WhatsApp e contatos, porque vai me elevar no processo, na minha busca. De verdade, eu quero. Se alguém, depois só me chamar, que eu vou estar aqui pelo menos uns 20 minutos depois da palestra. Bem, Anderson, brincadeiras à parte, você está querendo dizer que em algum nível todo mundo tem dificuldade com essa questão do amor próprio? Estou querendo dizer. Sabe por quê? Olha que obviedade. Nós ainda não sabemos amar de forma sublime, de forma plena. Se nós ainda não sabemos amar de forma sublime, é claro que a gente também não sabe se amar de forma sublime. Lembre que eu falei de graus e escalas. Muitas vezes isso é tão pequeno, é tão discreto, que você nem nota, que você nem percebe, que você nem sabe. Mas pode ser, se você se identificou com um ou alguns desses sinais, que exista essa questão aí dentro de você, passível de ser investigada e trabalhada. Não dá para falar sobre cada item desse e destrinchar, senão a gente ia virar que a noite ia chegar amanhã. Mas eu vou falar de alguns. Vou dizer também que são os principais, mas alguns que chamaram mais a atenção quando eu estava fazendo essa lista. E eu parei de fazer a lista, porque toda hora vinha mais uma percepção de isso aqui também tem a ver, isso aqui também tem a ver. São 13 anos de consultório diariamente, e eu cheguei à conclusão que o problema mais recorrente do espírito humano é a dificuldade com o amor próprio, que se mascara, que se apresenta de uma infinidade de maneiras, de todas essas aqui que a gente viu e muito mais. Então é um assunto bastante sério, bastante profundo. Ansiedade. Ansiedade, mal do século, depressão também. E a gente fica pensando, agora sim fazendo um link. O que tem ansiedade com amor próprio? Qual é a relação? Então um exemplo real, eu estava lá com o meu cliente,
um rapaz de quase 40 anos, que veio trazendo a sua dificuldade, ansiedade, principalmente no âmbito profissional, e ele foi descrevendo, e eu fui perguntando, mas como é que a sua ansiedade, depois daquela entrevista toda, inicial e tal, como é que se apresenta a sua ansiedade? Que ela também se apresenta de muitas formas diferentes, né? E ele falou, eu fico querendo resolver tudo rápido no meu trabalho. Eu fico querendo dar conta de tudo. E é aí que eu meto os pés pelas mãos. E é aí que eu me confundo, eu acabo errando. Quando na verdade eu quero muito acertar. Aí deu aquele cliquezinho, né? Você quer muito acertar, beleza. Mas com essa estratégia que você está instintivamente operando no seu pensamento, o que você almeja alcançar? O que está por trás desse mecanismo ansioso? E aí já estava quase, né, no caminho, mas eu queria que ele tivesse a percepção. Eu quero ser, ele usou o termo muito típico, né, de ambiente profissional, eu quero ser eficiente. Muito bem. Aí quando a gente está nesse tipo de investigação, aí você vai mais fundo. E o que você ganha sendo muito eficiente? Aí a pessoa normalmente para e olha para cima. É um sinal bom, ela está refletindo. Indo por um caminho que a mente dela ainda não foi. Isso é ótimo, porque ela está ali para buscar uma ajuda. Se você só mostrar aquilo que ela já sabe, ela não vai ter essa ajuda, né? E aí ele falou, sabe o quê? Depois que eu perguntei, o que você ganha quando você consegue ser muito eficiente? Reconhecimento. Tá. Então você quer, no fundo, com a sua ansiedade, o reconhecimento. Aí eu fiz aquela pergunta matadora. Aquela que vai na alma. Eu ia usar esse termo, mas refletir, estamos entre amigos e vocês entendem a subjetividade da coisa. Por quem você quer ser mais reconhecido? Lá no fundo da sua alma, no fundo do seu coração. Aí ele se emocionou, chorou, e depois, quando enxugou as lágrimas, disse, pelo meu pai. Geralmente está lá, né? Geralmente está em algum núcleo desse mais distante. Então, olha que surpresa, olha que interessante o nosso estudo. O caso dele é a ansiedade ou é essa necessidade de ser reconhecido? Lá no fundo, a causa, a origem, é essa necessidade de ser reconhecido, porque ele se sente menos. E aí tem a história dele, que a gente investigou e deu para descobrir o porquê que ele se sente menos, o porquê que ele se sente com pouco valor, né? E quer desesperadamente agradar o pai, e agora ele quer agradar o chefe, ele já nem sabia mais que tinha essa engrenagem perdida dentro dele. Então, quando você ajuda alguém, é importante chegar na causa real, né? Porque senão você fica tratando o sintoma. Hoje eu falei com um casal de amigos que a gente tem que diagnosticar direitinho e dar o remédio certo, porque senão você fica tratando uma infecção com anti-inflamatório. Até alivia os sintomas, mas não mata a bactéria. Você tem que usar o anti-inflamatório, usar o antibiótico. E qual é o maior antibiótico que existe para as questões emocionais e espirituais? Quero ver agora. Amor. Foi na leitura labial, sabe? Ela não quis falar, mas já deu, eu captei. É isso, estrelinha para ela. Amor, viu? Você não fala, não ganha estrelinha. Quem fala tem chance de ganhar estrelinha. Então o amor é o remédio consagrado pelo nosso querido mestre e por todos os outros que seguem a linha de uma espiritualidade luminosa, né? Que é o remédio que cura a alma. Então, outro sintoma que às vezes a gente não consegue identificar e relacionar com dificuldade do amor próprio, vaidade. Às vezes a pessoa é vaidosa, se cuida muito, passa horas na frente do espelho, horas na academia, tem essa super preocupação com a sua aparência. E às vezes a aparência dela está ótima mesmo. E quem vê assim pensa, sabe o quê?
autoestima, autoconfiança. Ó, a pessoa está lá em cima. Tira a aparência dela. Faz ela ter, Deus me livre, não desejo para ninguém, mas um problema que ela não possa ir para a academia e engorde. Ou cai o cabelo. Para a mulher, então, cai o cabelo mais complexo, né? Mas acontece. Essa pessoa não vai querer nem sair na rua e vai ficar em casa arrasada com depressão. Por quê? Porque aquela autoestima era fake, era falsa, não é verdadeira. E aí, para quem de repente se identificou com esse item, pode fazer essa avaliação. Será então que a minha autoestima ela é variável de acordo com a minha aparência? Então vamos lá. A ansiedade daquele rapaz, ela estava condicionada ao êxito. Se eu não tenho êxito, eu fico mal. A ansiedade na questão da autoestima e o amor próprio, na questão da vaidade, está condicionado à forma ou ao status. Quantas pessoas que têm muitas coisas, cargos importantes e se sentem bem com isso, aí perde o cargo importante, tem gente que tira a própria vida. Isso não é uma coisa super rara, acontece com alguma frequência, infelizmente. A pessoa não consegue lidar com a dor de perder aquela condição, aquele status. Então, ansiedade, vaidade, depressão. Relação da depressão com a deficiência de amor próprio. Tem o óbvio, que é a pessoa, por algum trauma do passado, não gostar de si mesma e isso virar uma dor, né? E acaba se transformando numa depressão. Tem o não tão óbvio, que vale aqui a gente mencionar isso, porque depressão é um assunto muito sério e que acomete muitas pessoas, é uma doença, a gente sabe, mas ela é de origem psicoemocional e espiritual. Eu sei que às vezes a medicina leva para uma outra direção, mas aqui a gente está num ambiente espírita e a gente pode falar com esta profundidade. Em geral, os processos depressivos têm a ver com uma negação, com resistir a algo, em geral, na grande maioria dos casos. Ah, mas não, calma aí, eu tenho depressão porque eu tive uma perda. Faz sentido. Mas lá no fundo, numa avaliação, num olhar profundo, você não aceitou essa perda. Você está com dificuldade de aceitar essa perda. E a gente compreende essa dificuldade. E a gente acolhe e entende e faz de tudo para ajudar essa pessoa. Mas no fundo, não é uma dificuldade de aceitar? Não há uma resistência? De repente, mais um caso real. Um rapaz, 20 e poucos anos, estava lá na carreira, fazendo lá um processo de crescimento, plano de carreira, desenvolvimento. E ele estava num ponto, esperando a promoção dele. Estava feliz, né? Aí o chefe chamou na sala. Só que era demissão. Ao invés de ser promovido, ele foi demitido. E ele caiu. E deprimiu. Ficou meses. Esse nem foi meu cliente, esse foi filho de um cliente. O que tem a ver? Será que ele estava resistindo a algo? Será que ele estava negando algo? A pessoa perdeu um amor, uma relação que ela estava muito intensa. Aí essa pessoa, outra, vai embora. Até usei esse exemplo da última vez. Não aceita e nega. Resiste. Eu gosto muito dessa palavra para explicar esse assunto. Aquilo a que você resiste, persiste. Pode parecer uma frase feita e mas é para a gente raciocinar. Imagina que eu estou resistindo a algo na minha vida. Resisto, nego, não quero que aquilo aconteça. Isso vai gastar energia. Isso vai consumir a sua força vital. E aí olha só o termo como combina direitinho. E aí a energia vai gastando, ela vai deprimindo. E aí você chega na depressão. E aí ao chegar na depressão, o que não vou dizer paradoxal, mas é no mínimo
interessante do ponto de vista problemático. Você nega a própria depressão, você não quer. Você quer uma saída rápida. E aí você quer lutar contra isso, aí você já estava resistindo a algo, deprimiu por causa disso. Agora você resiste à depressão e só intensifica o seu quadro. Em algum momento dessa história, um cliquezinho na sua mente diz o seguinte: você não vale nada mesmo. Você está vivendo para quê? E às vezes as pessoas ouvem vozes que pode ser da própria consciência dela, ou ela já pode estar numa sintonia complexa, que a gente sabe que existe. Você não vale nada mesmo, ninguém se importa com você. Para que você está aqui? Sabe para que você está aqui? Só dando trabalho. E aí a pessoa vai lá e comete o ato. Infeliz, né? Infeliz na real acepção da palavra. Então a gente está falando de amor próprio, a gente está falando de questões que aparecem com um caráter, mas que no fundo tem a ver com a deficiência de amor próprio. Estamos falando de suicídio também, né? Setembro Amarelo, valorização da vida, prevenção do suicídio. E uma das grandes formas de prevenir é entender os processos. Como surge? Lembra que o tema é curando. A gente vai chegar nisso, mas eu preciso também trazer mais essa parte do nosso estudo. Como surge a dificuldade, a deficiência do amor próprio? Sabe que eu batizei isso de uma forma? Não é oficial isso, mas eu até já escrevi um artigo. Síndrome da menos-valia. Menos-valia. Você se acha pouco, você se sente menos. Como é que surge isso? Caso real, vou falar rápido, porque eu quero focar principalmente na cura. Moça de 15 anos engravidou, ficou desesperada, não queria isso, não estava preparada para isso. A família ficou completamente desestabilizada. Detalhe que isso aconteceu 40 e poucos anos atrás, então isso era muito mais impactante para uma família. Mas, por uma sabedoria divina ali, eles não eram a favor do aborto. O pai nem se soube quem era direito no momento, só foi descobrir depois, e eles mudaram de endereço. Saíram de uma região do Rio de Janeiro e foram para outra região. Mobilizou a família inteira. A menina ficou deprimida durante todos os 9 meses da gravidez, rejeitava amplamente aquela criança na barriga, e nasceu a criança. Nasceu um menino, que a princípio foi criado pelos avós. A mãe estava ali, mas tinha 15 anos de idade. O avô, que no início ficou muito chocado, depois adorou. Que bom que isso acontece, né? A energia da criança chega e ilumina. Cuidou como se fosse filho. Projetou muitos dos próprios sonhos dele no menino. O menino cresceu, foi virando atleta. Hoje a gente falou aqui de um atleta que vai deixar muita saudade, mas como eu já disse em outro momento, maior que a dor da separação é a alegria do reencontro, que vai acontecer na família, com o Vinícius, em algum momento dessa trajetória. E esse é o grande consolo que a doutrina espírita traz para os nossos corações, a certeza da imortalidade da alma e do encontro vindouro. Um parênteses que veio aí da inspiração. E aí esse avô criou um menino, muito bem. O menino estava se desenvolvendo como atleta, natação, se eu não me engano, já federado, já ganhando competições. Mas aos 15 anos de idade, adolescente, ele começou a não querer tanto essa vida. E começou a sair pela tangente. E o avô ficou feliz? Ficou muito triste, para dizer o mínimo. Ficou muito chateado. Isso que eu não posso falar palavras aqui feias. Ficou muito chateado. E começou a entrar no embate com o menino. Criticava, brigava, pressionava, em todos os sentidos, para ele voltar a levar a sério a competição esportiva. Esse avô fez isso porque era mau?
que queria prejudicar o garoto? Claro que não. Cada um está agindo de acordo com a sua consciência. E ele acreditava que aquilo era bom. Mas o embate ficou tão vigoroso que em algum momento o avô, no auge da raiva e da briga, socando a porta do banheiro para o garoto abrir a porta, ele disse: você é uma farsa. Você não é nada daquilo que a gente acreditava que você era. E repetiu: você é uma farsa, você é uma farsa. O garoto com 15 anos. Esse garoto com 15 anos chegou lá no meu consultório com 40 e tal, viciado em cocaína e jogo. O avô já até desencarnou. E aí a gente entende, depois de bastante investigação, a relação causal. Porque como é que era o processo dele? Eu falei que ia rápido, estou me alongando um pouquinho. Ele tinha uma vida normal, tranquila, trabalhava, tinha esposa, tinha até filho, 2. De repente ele degringolava e fazia tudo de errado. Ficava 3, 4 dias fora, na comunidade, usando droga, jogando, gastando dinheiro que não tinha. Depois a mãe dele tinha que ir socorrer aquela dos 15 anos, né? Tinha lá que socorrer, pagar também um dinheiro que não tinha. E aí você vê a relação direitinho. O programa ficou muito bem instalado. Você é uma farsa. Então, de alguma maneira, o inconsciente dele tinha que provar isso. Quando ele estava indo tudo muito direitinho, ele ia lá e acabava com tudo. Porque ele tinha que provar para ele mesmo que ele era uma farsa. Meu Deus, mas por que ele fazia isso com ele? Programa no inconsciente. Se sentia com pouco valor. Porque quem se acha uma farsa tem síndrome da menos-valia. Se sentia com pouco valor. Percebe a relação causal? Alguma história do passado que pode ser às vezes muito mais sutil. Pode ser uma coisa às vezes que aos olhos superficiais irrelevante, mas cria a conexão, faz a pessoa instalar um programa. Um outro exemplo praticamente oposto, para vocês entenderem a complexidade e o detalhamento disso. Uma uma criança, né? Porque ela nasceu lá, né? Primeira filha, era a primeira neta, sabe aquele primeiro que nasce na família? E ela era tratada como a princesa linda, a princesa maravilhosa, a princesa inteligente. E a criança correspondia, porque ela tirava lá as notas boas no colégio, já dançava, era muito inteligente mesmo, tinha toda uma personalidade expansiva. E os pais reforçando, é a mais linda do mundo, é a mais inteligente do mundo, é a mais tudo do mundo. E a criança foi crescendo. E quando ela chegou assim na pré-adolescência, na adolescência, sabe o que ela descobriu? Que ela tinha um reinado com seus súditos, mas que esse reinado tinha um limite, que era a própria família dela. Quando ela começou a transitar com uma certa compreensão da vida nos outros contextos, escola, convívio social com os amigos, qual foi o efeito disso que ficou no sistema dela? Você é a maioral, a melhor de todas. Efeito contraste. Ela viu que ela não era tudo isso, ela viu que ela não estava com essa bola toda, normal, porque ninguém está preparado para ser o melhor de todos. Porque vai ter sempre alguém melhor do que você. E se você está com esse programa dentro de você, esse contraste te desestabiliza. Faz você perder o seu referencial interno. Chegou com 20 e poucos anos, aí sim, trazendo essa questão, e a gente entendeu que era uma questão de deficiência de amor próprio, mas por uma causa pouco frequente, menos recorrente do que os traumas do passado. Terceiro e último exemplo. Criança, 7 anos de idade mais ou menos, o pai, que era uma pessoa incrível, maravilhosa, mas quando ia estudar com o garoto, ele perdia um pouco a paciência. Esse é talvez o exemplo menorzinho, assim, o que é mais brando, porque muitos de nós podemos ter exemplos graves ou exemplos brandos que acabaram gerando uma programaçãozinha interna, que dificultou a gente de se amar. Então, o exemplo brando agora é que quando o menino estava estudando e o pai ali com ele, na maior intenção de ajudar, o pai falava assim:
tem um erro aí na sua lição. Aí o menino não achava o erro. Aí o pai falava, tem um erro aí, continua procurando. Só que ele já falava num tom assim um pouquinho mais áspero. E o menino ficava com medo, né? Eu não estou achando o erro, pai. E aí o pai falava, tem um erro aí. Aí o menino já travava, aí o pai gritava. Ele perdia a paciência e explodia. Ele não batia, mas ele explodia. E o garoto? Chorava. Entrava naquele processo de travamento. E nesse processo criou-se um programa. Será que já dá para ter uma ideia de qual programa ficou instalado na cabeça desse menino? Você não é bom o bastante. Você não é inteligente o suficiente. E depois ele quis compensar isso de várias e várias maneiras. Porque a dificuldade, a deficiência do amor próprio faz a gente buscar compensação. Esse terceiro exemplo é esse que vos fala. Meu pai fazia isso comigo, mas hoje tem um amor tão grande, né, e uma compreensão tão grande, que ele estava fazendo o melhor que ele podia. Meu pai apanhou muito na infância dele, porque a minha avó, coitada, lá no interior do Ceará, estava fazendo o melhor que ela podia, segundo o que ela acreditava. Mas eu vou confessar a vocês, durante bons anos da minha vida, eu fiquei com muita dificuldade nesse assunto. Hoje ainda tenho, só que menor e já está sob o meu olhar. Porque quando a gente consegue entender a nossa dinâmica, você já deu um grande passo. Aí você trabalha sobre ela e vai se libertando disso. Deu para entender como é que surge? A baixa autoestima, a deficiência de amor próprio, geralmente são experiências passadas que codificam na nossa mente algum padrão e que faz você ter essa dificuldade de se conectar com você, de você se amar profundamente. Mas nós somos espíritas, sabemos da existência das vidas prévias e da imortalidade da alma. E aí eu estava fazendo essa análise. Que tipo, isso é uma pergunta, vamos comigo no raciocínio. Que tipo de situação você deve ter vivenciado na outra vida ou em outras, mas vamos pegar assim como exemplo na outra, anterior a essa. Que tipo de situação você deve ter vivenciado para ter a necessidade de reencarnar e desenvolver um padrão de menos-valia, baixa autoestima, pouco amor próprio? Entenderam a pergunta? É uma pergunta longa. Vou perguntar de uma forma mais simples. Quem você acha que você foi, em termos de personalidade, para precisar sofrer com a doença do pouco amor próprio? Vou ficar nessa posição parada até alguém me responder. Mesmo que dê câimbra. Soberba, estrelinha pro George. Soberba, orgulho, um dos maiores algozes do nosso desenvolvimento moral e espiritual. Quais são os dois maiores? Egoísmo e orgulho, que é a vaidade excessiva. Egoísmo, você quer tudo para você. Orgulho, vaidade, você se acha o rei da cocada preta. Eu tenho certeza que eu fui essa pessoa, até por conta dos resquícios que ainda existem deste assunto. E aí a menos-valia, a baixa autoestima, está te curando, está curando o seu orgulho. É uma cura complicada, uma cura dolorosa, que merece toda a atenção. Mas hoje eu faço essa análise, sem tudo que eu percorri nesse assunto, nessa busca por autoconhecimento. Se lá, sei lá, com uns 25 anos de idade, que deve ter sido assim o auge da minha dificuldade com o amor próprio, se viesse alguém ali com uma varinha mágica e me curasse, estava perdido, uma encarnação perdida, porque eu ia voltar a ser o vaidoso, orgulhoso, soberbo da outra vida. Mas a deficiência de amor próprio veio me curando. E aí esse é um pulo do gato para todo mundo que chega no meu consultório com essa dificuldade que eu mesmo tenho. Então fica meio fácil para mim perceber. Deus é tão bom que Ele já vai encaminhando todo mundo que tem esse problema lá para o meu consultório. Vai lá, que aquele cara tem o mesmo problema, sabe como é que funciona isso.
É igual o dependente que se recuperou, está em recuperação, que tem muito mais chance de ajudar o outro. Se ele investe em alguma terapia, em algum tipo de trabalho de ajuda nesse sentido, ele tem conhecimento que quem não tem, não tem. Redundante, né? Mas tudo bem. Então, eu vou entendendo e vou trazendo a pessoa para essa compreensão. Mas tem um pulo do gato aí. Quer que eu fale agora ou deixa para o final? Agora. Tem ansiedade aí presente? Captei, hein? E não foi intencional, a coisa surgiu, mas beleza. O pulo do gato para curar a deficiência de amor próprio não é você se achar o lindão, nem a maravilhosa, nem a espetaculosa, nem o rei e a rainha da cocada preta. Não é a cura da baixa autoestima. É a humildade. Porque a baixa autoestima é um sintoma daquele orgulho que você traz de experiências muito antigas. E olha, por que isso é pulo do gato? Porque é muito difícil, num olhar superficial, você ver uma pessoa tímida, uma pessoa insegura, uma pessoa que se esconde, você achar que tem orgulho ali dentro. Você tende a achar que é uma pobre coitada. E naquele momento ela está até ali realmente carente, sofrida. Mas nos recônditos da alma existe esse padrão que precisa ser curado, que precisa ser visto, que precisa ser tratado com muito amor. Mas precisa dessa compreensão também. E a mãe vai lá cuidar, porque mãe é mãe. Se tem uma coisa que é incrível nessa vida é mãe, né? E a gente não se cansa de curvar, e a gente não se cansa de ajoelhar aos pés dela e falar: mamãe, de você eu já recebi tudo, porque você me deu a vida. Essa é a fala da constelação, né? Então isso vai no coração. Quando você bota alguém diante de uma mãe imaginária e pede para ela falar isso, só se a pessoa for de ferro. Porque se ela for ser humana assim, ela vai sentir alguma coisa. Mesmo que tenha tido uma mãe difícil. Mas esse é assunto para outra conversa. Então a humildade é o principal remédio para curar a deficiência de amor próprio. E o que é humildade? É a capacidade de olhar qualquer ser humano na face da terra como um igual. Mas aí chegou aqui, ó, tá vindo aqui por essa porta, Barack Obama, sei lá, foi quem me veio na cabeça. Barack Obama, caraca, Barack Obama, meu Deus, Barack Obama, um ser humano igual a mim. Não, mas está chegando aqui uma comitiva dos moradores de rua lá da Malvina, ou de algum outro lugar com mais dificuldade. Do Pão de Francisco, boa, está chegando. Chegar, vamos correr com os pobres, coitados aqui, vamos cuidar dele. Aquele olhar de cima para baixo. Eu aprendi isso com o Dalai Lama. Estava lendo um texto dele e ele estava falando que ter pena de alguém é realmente alguma coisa, um movimento do ego. A compaixão, sim. E aí ele falou assim, é como se fosse um gráfico. Que tem aquela linha vertical e aquela linha horizontal. Quando você está na linha vertical, olha a pessoa de cima para baixo ou de baixo para cima, você está no ego. Você sente pena ou você se sente menor. Quando você está na linha horizontal, você olha para todos por igual. Se a pessoa tem mais condições, se ela é mais bonita, se ela é famosa, isso é uma coisa circunstancial e transitória. Se ela está deitada na sarjeta, cheirando mal porque não toma banho há meses e tem até algum grau de loucura, é uma coisa transitória. Ali dentro tem um espírito imortal igualzinho a gente. Então, um grande exercício, aquilo que vai realmente acordar o nosso espírito para você entrar nessa sintonia fina do alto amor, é através da humildade. Porque se o orgulho e o egoísmo são as chagas que impedem o nosso progresso, é a humildade e a principal manifestação do amor, que é a caridade, que nos cura. Eu costumo dizer que a humildade
dentro desse assunto, e eu falo isso para todos os meus clientes que chegam com esse problema. Eles ficam assim, até meio assim, nunca ouviu isso, né? Humildade, curar o amor próprio. Mas vamos explicando e vamos trabalhando. Porque se você atinge essa compreensão de verdade, você está livre. Por quê? Porque nada que te aconteça vai fazer você subir no salto e se achar o maior algo. E nada que te aconteça vai fazer você se sentir menos ou sem valor. Digamos que eu chegue aqui e sofra o problema mais temido dos expositores: amnésia. Esqueci. Tem que ter um celularzinho, às vezes tem uma cola, mas tudo bem, não estou com nada, esqueci. E a mente não pega no tranco, não sei o quê. E aí eu tenho que dizer para vocês, gente, me desculpe, realmente sumiu da minha cabeça, eu vou ter que terminar a palestra meia hora antes, mas não está vindo. O que vai acontecer comigo quando eu chegar lá fora? Comigo. Sabe o que vai acontecer? Olhem para os meus olhos. Nada. Não vai acontecer nada. Eu vou pensar, rapaz, hoje o negócio não foi legal, e acontece. Segue o jogo. Porque o meu valor não depende da minha performance. A pessoa que eu sou no íntimo, para Deus e para aqueles que me amam, não depende. E se eu chegar, sei lá, num seminário, 3.000 pessoas, eu fui lá no 10º seminário, na Barra, estava lá os Haroldo, não, Rossandro, André Trigueiro, Divaldo, 3.500 pessoas. Imagina se um dia eu sou convidado. De repente alguém... Aí estou lá, 3.000 pessoas. Aí eu fiz a mais legal exposição da minha vida. E o pessoal bate palma, de pé. O que vai acontecer comigo quando eu sair de lá? Nada. Se acontecer alguma coisa, tem alguma coisa errada. O meu ego está ali ainda, vivinho da Silva. Mas graças a Deus e a sabedoria divina, eu nasci no lugar certo, nos pais certos, nas condições certas, para receber o input lá atrás, que me fez me sentir menos durante um bom tempo, para depois eu encontrar o equilíbrio que eu estou buscando até hoje. De vez em quando dá uma oscilada para um lado e para o outro, mas você está ali atento, já não perde mais esse foco e vai seguindo a sua caminhada, a sua busca de cura. Mas Anderson, é só isso a cura? Não, não é só isso a cura. Mas calma aí que deu branco agora. Brincadeira. É importante também você buscar ajuda. E eu sei que isso é uma fala assim meio chovendo molhado, mas livros, cursos, terapia, valor da terapia, qualquer que seja ela, da linha que combina com você. Estava de novo conversando com meu amigo lá fora, hoje ele falou, eu não confiava muito nesse negócio de terapia, até que um dia precisei, fui e vi como que ajuda mesmo. Então não tenham vergonha de buscar ajuda, seja por esse caminho ou por outro, atendimento fraterno, porque a gente vem com as nossas mazelas. A gente ainda está num mundo de provas e expiações, ainda temos muitas questões a serem trabalhadas, e eu vou dizer, hein, com toda a humildade, é difícil atravessar tudo e ir buscando a resolução das suas questões sem a ajuda de ninguém. Isso é pesado demais, isso está um pouco além do nosso alcance, e quem vai por esse caminho, geralmente vai perder um pouco de oportunidade, vai deixar de dar alguns passos importantes. Então, humildade, coloquei lá como ponto zero, essa questão de buscar ajuda. Outra percepção importante, entender um pouco a própria definição, né? A definição de deficiência de amor próprio, ou o que é o amor próprio. Eu gosto de chamar de uma capacidade. A capacidade de reconhecer os seus valores, seus pontos fortes, e valorizá-los. Porque às vezes a pessoa está tão crítica consigo mesma, e eu vejo isso acontecer, que eu pergunto a ela assim, mas
Me fala aí dos seus valores, das suas capacidades. A pessoa fala entre os dentes. Ela já nem acessa aquilo direito. Quanto mais valorizar aquilo. Então isso é um despertar também da nossa consciência. Precisamos trabalhar naquela humildade de reconhecer todos por igual. Precisamos reconhecer nossos valores e também as nossas deficiências. Só que aí tem um detalhezinho importante. Reconhecer as deficiências e supervalorizá-las, o que vocês acham? Não. Deficiência, todo mundo tem, eu tenho a minha, o fulano tem a dele. Agora, Instagram é um problema seríssimo, porque as pessoas no Instagram, não sei, elas têm uma vida incrível, são belas, saudáveis, magras, elas são lindas, e vivem viajando para o Caribe, para a Europa, todo mundo está na neve, esquiando. E aí, se você não está minimamente ligado para saber que isso, em grande parte, é ilusão, eu já vi, gente, eu não vou assim, até fico constrangido porque é um caso real. Eu sei que vocês nunca vão saber dessa pessoa, ela é de outro lugar, mas a pessoa estava brigada com o marido, estava numa crise de relacionamento, e bota lá, um casal lindo, feliz, com taça de vinho. Eu fico pensando que grau de doença que isso alcança. Essa necessidade de criar uma coisa que você não é. Essa ilusão. Eu gosto muito dessa coisa didática, né? Humildade, buscar ajuda em todos os âmbitos que você entender que pode te ajudar de verdade, inclusive até os amigos. Essa parte que eu acabei de mencionar agora, de você entender que é importante reconhecer os seus valores e que as suas deficiências são naturais, fazem parte da sua caminhada. Nossa, Anderson, mas o meu problema é muito grave. Amigo, olha em volta, olha a quantidade de problemas graves. É claro que vai ter gente com um problema menor que o seu. Eu já atendi policiais que tiraram a vida de pessoas, às vezes até pessoas que ele não sabia bem se era inocente ou não. É realmente grave, é duro lidar com isso. Mas agora a sua consciência está se expandindo, você está se entendendo como um ser neste mundo em evolução, você tem que seguir em frente. E isso é a deixa para a gente falar de um dos aspectos mais fundamentais para a cura do amor próprio. Do amor próprio que está ali deficiente, está com as suas mazelas. Eu deixei assim mais para o final porque eu queria dar esse impacto. E é um assunto que a gente já falou aqui. A gente, que eu digo, todos os expositores, em algum momento. Isso certamente já foi tema central de algumas exposições, que é o perdão. O perdão é um bálsamo para as almas, tanto para aquelas que foram feridas, quanto para aquelas que feriram. Então, se vocês estão lembrados, há 10 minutos atrás eu estava falando das causas. As causas normalmente têm a ver com alguma coisa que você viveu lá atrás. Alguma dor, algum drama, algum trauma, alguém que te feriu, alguém que te machucou, alguém que não deu o que você achava que precisava, alguém que te abandonou. Pode ter sido tudo isso. Cada um com um, né? Acho que é impossível alguém ter vivido tudo isso de uma vez só. Mas tem um trauma. Se você já reconheceu que você tem essa dificuldade, que você quer se amar mais, que você quer se libertar para ir além nesse processo do seu auto-amor, faça essa investigação. Pode ser agora já. Se você já tiver em mente alguma lembrança, alguma questão do passado, onde você se sentiu ferido de alguma forma. Essa pessoa que faz parte da sua história precisa ser perdoada, para que você se liberte, para que você assuma as condições plenas para o seu auto-amor. E eu não estou falando isso aqui como um assunto superficial, achando que isso é fácil. Eu imagino que tenha pessoas agora me ouvindo desanimadas, acreditando, poxa, Anderson, se depender de eu conseguir esse perdão para eu me amar, eu acho que não vai dar nessa vida não. Mas eu digo que dá.
Eu digo que é possível, porque para Deus nada é impossível, isso é verdade. Se a gente busca a nossa ajuda através da espiritualidade, a gente pode pedir tudo, como Jesus nos ensinou, né? Pedi e recebereis, batei a porta se abrirá, buscai e achareis. Se a sua grande dificuldade é de perdoar, o que você vai pedir para Deus? Me ajude a conseguir, me mostre o caminho, toca o meu coração, abre a minha mente. Mas às vezes você nem está com essa dificuldade toda, você só não tinha entendido esse link terapêutico, espiritual, de que para você se amar plenamente, ou mais próximo disso, você tem que perdoar alguém, alguma história do passado. Às vezes você tem que perdoar você mesmo, alguma coisa que você acha que fez, alguma coisa que você acha que devia ter feito, mas não fez. E aí tem um exercício do perdão, que é um exercício que eu faço muito com as pessoas que precisam desse exercício. E eu vou sugerir para a gente fechar os olhos um pouquinho. Colocar atenção na respiração. Sentir o corpo na cadeira, os pés no chão. Sinta-se apenas convidado. Não se sinta pressionado a fazer nada. Aqui a gente está entre amigos e buscando crescimento. Se não aparece ninguém para você perdoar nesse momento, se você ainda não encontrou qual é o assunto do seu passado que precisa desse bálsamo, ou se você ainda não se sente preparado para tal, não tem problema. Apenas fique nesse momento desfrutando desse ambiente maravilhoso que a espiritualidade cria para nós, que os trabalhadores dessa casa, com todo o seu amor, criam para nós, e vá recebendo essas bênçãos, esses bálsamos, esses tratamentos que vêm literalmente do céu para o nosso auxílio. Mas se você sente que precisa e pode trabalhar com essa energia do perdão, talvez este seja o momento da sua vida, o momento que vai ser o divisor de águas. Então volte para lá, volte para aquela pessoa que você de alguma maneira sente que pode ter sido, mesmo sem querer, o causador de algum trauma. Pode ser alguém que te abandonou, pode ser alguém que te criticou, que te cobrou demais, que comparou você com outras pessoas. Seja quem for esta pessoa, se coloque diante dela agora. Se coloque diante dela agora como o adulto que você é, como uma pessoa mais esclarecida agora que você é. E olhando para os olhos dessa pessoa, com toda a abertura no seu coração, você diz para ela assim, mentalmente: apesar de ter sido muito difícil para mim, agora eu sei. Apesar de ter sido muito difícil para mim, agora eu sei. Agora eu cresci espiritualmente e posso compreender. Agora eu cresci espiritualmente e posso compreender que você também tinha as suas dores e que você agiu de acordo com as suas limitações. Que você também tinha as suas dores e que você agiu de acordo com as suas limitações da época. Agora eu compreendo. Agora eu compreendo. E por isso
a partir de agora, eu conscientemente te perdoo e te liberto dessa história. E por isso, a partir de agora, eu conscientemente te perdoo e te liberto dessa história. E assim, também fico livre para seguir em frente, me amando e me aceitando, exatamente do jeito que eu sou. E assim, eu também fico livre para seguir em frente, me amando e me aceitando, exatamente do jeito que eu sou. E depois de dizer mentalmente, com o coração, essas palavras para essa pessoa, que só você sabe quem é, aí você se vira, como se estivesse se despedindo naquele momento. E ao se virar, você vê uma estrada na sua frente. E você começa a caminhar nessa estrada. E nesse caminho, você vai encontrando as pessoas mais queridas da sua vida. Pessoas da sua família que você tanto ama. Pessoas amigas. Inclusive pessoas que já partiram. Porque esse é o reino do Espírito. E essas pessoas vêm te abraçar e te parabenizar por você ter conseguido dar esse passo, por você ter conseguido se libertar desse passado. E elas vão dizendo: parabéns, seja bem-vinda, nós te amamos. E você vai sentindo aquela enxurrada de amor através desses abraços, através desses olhares, através desses sorrisos e dessa emanação de amor que surge, que vem na sua direção através dessas pessoas tão queridas, que você pode sentir todas num único abraço. Mas aí você continua caminhando, e lá na frente vem uma pessoa na sua direção, e essa pessoa que vem vindo você reconhece como nosso querido mestre, o mestre divino, o médico das almas, o professor dos professores, porque Jesus está para nós, Ele se disponibiliza verdadeiramente para cada um de nós. E você vai caminhando na direção desse mestre, aquele que disse: quando você vier trazer a sua oferenda para o altar, vai antes e reconcilia-te com teu irmão de caminhada, para que você possa ofertar a Deus. E você já se reconciliou, e você caminha agora em direção a esse grande irmão e grande professor, e ele, de braços abertos, te recebe nesse abraço divino e curador que só o amor incondicional tem. E ele diz para você: meu querido, minha querida, agora que você se reconciliou, você pode ofertar a Deus aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu coração, para que eu possa habitar dentro de você. E nesse abraço divino, e nesse mergulho no amor incondicional, você se liberta definitivamente das amarras do passado, das mágoas, das tristezas e das dores, e se abre como nunca antes para um encontro definitivo com o amor dentro de você, dentro do seu coração. Que Jesus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, possa estar cada vez mais vivo e resplandecente dentro dos nossos corações.
E que assim possamos, ao olhar no espelho, todos os dias, dizer com muita sinceridade e pureza para aquela imagem refletida: eu te amo e te aceito exatamente do jeito que você é. E assim rumaremos cada vez mais libertos e felizes para a casa do Pai. Assim seja.